A Gerlane perguntando aqui quais dos clubes nordestinos eu acho que vão cair para a Série B ano que vem. Como eu estava falando, eu espero que nenhum caia, né? É a nossa torcida aqui sempre falando dos times do Nordeste, mas falando aí individualmente de cada um dos times, é difícil a gente prever, porque desse ano para o próximo os times vão passar por reformulações e a gente vai precisar ver como é que os times vão se comportar, né? Nessa janela de transferências. O Fortaleza é o time que tem a melhor base para a próxima temporada. Mantendo a base, a equipe do Fortaleza já começa com uma equipe bem qualificada para o próximo ano. Então, expectativa do Fortaleza cair para mim é mínima. O Bahia é um time que começou muito bem o campeonato brasileiro, mas terminou muito mal. A segunda parte do campeonato do Bahia é péssima, né? Então tem que melhorar aí a equipe do Bahia, tem que identificar aí aonde foi que o time caiu e reforçar alguns setores individualmente, né? O time do Bahia, mas termina em baixa o campeonato e com o sinal de alerta ligado. Já o Vitória, o maior rival do Bahia, termina em alta o campeonato, né? Dando uma escapada muito boa, dando uma crescida muito boa na tabela de classificação. E termina o ano assim, com a equipe que, mantendo essa base, reforçando pontualmente, dá para fazer um campeonato como esse ou até melhor, né? Um campeonato aí de brigar por uma vaguinha na Sul-Americana, não correr sustos aí de rebaixamento. Na verdade, o time do Vitória, eu acho que tem uma boa equipe, e porque o time do Vitória foi assim, né? O começo do campeonato tava mal, tava lá na zona do rebaixamento. Depois, quando foi chegando no meio para o final do primeiro turno, deu aquela subida, saiu da zona. E aí, quando chegou o começo do segundo turno, o time começou a cair de novo. E aí, quando foi do meio para o final do segundo turno, deu essa disparada. E aí, terminou aí numa situação aí de zona de classificação para a Sul-Americana no campeonato. Já tá classificado para a Sul-Americana, mas que assim, isso mostra talvez que o time do Vitória teve uma sequência bem desbalanceada de duelos, né, de confrontos. Os jogos mais difíceis estavam sempre no início dos turnos, tanto do primeiro como do segundo. E aí o Vitória perdia pontos, caía na tabela, mas depois, quando pegava alguns duelos mais acessíveis, o Vitória conquistava pontos importantes e, disparava. Né? Então foi assim o retrato do Vitória nessa temporada. Então acho que tem um time razoável também, o time do Vitória. Sport e Ceará são duas incógnitas, né? E são incógnitas mesmo, porque a gente não sabe como é que os times vão se reformular para a próxima temporada. Já falei várias vezes aqui no canal que um time quando sobe da B para A, ele precisa se reformular bastante, porque o nível de exigência ele é muito mais alto. É muito mais alto. Você pegar um time de Série B, mesmo um time campeão de Série B, e não se reforçar bastante, você vai cair. Vai cair. Então, já falei isso até sobre o Santos. Um colega falou assim, Bruno, se o Santos mantiver esse time, cai pra Série B. E eu disse sim, porque o nível de exigência da Série A, ele é muito mais alto do que o da Série B. Então, tanto o Sport como o Ceará precisam aí se reformular, buscar reforços, né? Não é jogar o time inteiro fora e contratar um time inteiro completamente, certo? Mas é trazer alguns reforços aí, reforços pontuais aí do meio pra frente, no ataque, na defesa, em todos os setores, tá? Todos os setores. Mas assim, manter as principais peças, manter uma estrutura da equipe, principalmente ali na Copa do Nordeste, e usar também a Copa do Nordeste como um teste. Porque você, agora vai ter 5 times do Nordeste jogando ali a Copa do Nordeste numa Série A. E o CRB ainda na Série B. Então são embates que são fortes e que você vai ter um teste do seu nível de disputa, né? Então mantendo aí uma certa base e trazendo alguns reforços para algumas posições, usa a Copa do Nordeste como teste para esses caras e depois ali vai buscar mais reforços para iniciar a Série A, vai identificar aonde você precisa se reforçar mais para poder iniciar a Série A e não ser rebaixado. Tomara, viu, Gerlane, que nenhum time do Nordeste caia. Tô na torcida. Mas aí a gente teve também essas questões aí. Então, resumão aqui desse momento da live. Fortaleza, pra mim, é o time que tem a melhor possibilidade de fazer uma Série A boa.
O Bahia termina numa tendência de queda, né? Não de queda falando de rebaixamento, mas numa tendência baixa, um time jogando mal, né? Essa reta final de Série A. Até o jogo fez algumas boas partidas, mas mesmo jogando bem perdia os jogos, né? Então isso daí é para ligar o alerta. Então, alerta amarelo para o time do Bahia para tentar melhorar para o próximo ano. E o Vitória termina em tendência de alta, né, com a equipe que fez uma bela reta final, terminou o ano sem sustos de rebaixamento e garantindo uma vaguinha na Sul-Americana com antecedência. E já Sport e Ceará, como eu falei, são incógnitas, né, um ponto de interrogação aí para a sequência dos dois times. Beleza? Então essa é minha opinião aí sobre os times nordestinos para o ano que vem.